A Bola Não Para está no ar aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Você que acompanha através da Rádio Prado, radioprado.com.br. Você pode ouvir a entrevista, nosso programa no canal de São Paulo, toda segunda às 8 da noite. O áudio da entrevista, toda segunda às 7h30 da noite. Matar um pouco as saudades do Fred no rádio, na Rádio Prado, que é parceira do canal de São Paulo. Você pode acompanhar aí no meu YouTube, no canal do Fred Júnior, A Bola Não Para. Sempre, toda semana, uma matéria inédita, sempre aqui no estúdio do canal de São Paulo, em nome de Premium League, que é o Fantasy Game que veio aí no mercado de Fantasy Game relacionado a futebol, a ocupar espaço com campeonatos importantes. Teve o Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Espanhol, Argentino, o Inglês e a Champions League. Você pode ser o treinador, montar a sua equipe através do Premium League. E com muito prazer receber aqui no estúdio do canal de São Paulo uma pessoa que já acompanhava, era fã jogando. Depois conhecendo no dia a dia, trabalhou comigo na Rádio Jovem Pan e também depois como gerente trabalhando no Palmeiras, César Sampaio. Beleza, César, Fred. Prazer, obrigado por ter vindo até aqui ao estúdio, o canal de São Prazer Paulo. é meu, cara. Prazer, satisfação estar com vocês aí. O César que teve, eu que tive a honra de jogar com o César Sampaio no time da rádio. Ele sofreu, só perdeu, só apanhou. Mas, tirar essa experiência, né, César? A vida é assim, né? Um pé de ganho. Vitória. Mas foi uma experiência, assim, agradável, né? A gente tinha um grupo legal lá, tanto é que agora ramificou, né? Cada um tá de um lado. Mas, assim, é sempre bom quando a gente se reencontra. Legal. E comentarista de TV, César? É, rapaz, a gente tá na ESPN lá, né? E na Rádio Capital também. Isso. E eu tô fazendo um monte de coisa. Eu tô com... na ESPN, na rádio, eu tô com o meu clube de formação, né? Sim. O Comercial de Tietê no projeto Cidadãos do Futebol. A gente tá com o Sindicato Municipal também, né? Ainda em formatação. E estou como representante de atletas na Federação Paulista também. Então, estamos uma loucura. Estão te chamando, você está abraçando, César, é isso? Não, cara, a gente está nessa área. Bom, você acompanhou bem o meu desenvolvimento, né? Assim que eu parei de jogar, a gente foi buscar a parte acadêmica, né? Eu me formei em administração, com especialização em gestão. Foi na Trevisan que você fez? Eu fiz na Universidade de São Marcos, aí eu fiz o curso de marketing na Trevisan também, fiz na Universidade de Futebol, enfim, todo ano a gente faz um curso aí para estar se atualizando. E a semana que vem já começam na CBF também. Pô, que beleza. Muita coisa. Então vamos por partes. Primeiro você teve uma experiência no rádio com a Jovem Pan. Sim. Trabalhando lá com a gente, você viu como que funciona um pouco o rádio. Acho que você não tinha ideia mais ou menos como que funcionava, né, César? Não, nem totalmente diferente, acho que do que você pensava. Tá agora na capital também lá com o Heber Lima, com o pessoal que tá participando. O Zete também tá lá, né? O Zete, o Basílio e o Fatioli. Isso. Ô, grande Fatioli. Fatioli tá lá. Grande abraço, Fatioli, que eu trabalhei com ele na Jovem Pan também. E na ESPN agora você também meio que repórter, indo pro campo. Você tá suando, hein, César? Eles dividiram bem lá o quadro, né? Porque... Bom, o tio Amoroso acabou saindo. Tem eu, o Djalma, o Zete, o Fábio Luciano, o Zé Elias é fixo, né? O Elano entrou agora, o Amoroso. Enfim, a gente se divide aí. Então, como eu tenho uma representatividade, visibilidade e identidade com o Palmeiras, né? Então a gente acabou acompanhando o Palmeiras, fazendo alguns pós-jogos ali no Allianz, né? A gente conhece a maioria dos gestores, né, do presidente, dos diretores. Então a gente acaba sendo utilizado aí nessas externas aí. Tá sendo legal, tô aprendendo aí com vocês aí. Não sou um Fred Júnior, mas estamos aprendendo aí. E César, como que você viu, né? Você falou do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018. Como que você viu esse ressurgimento do Felipão, né? Ele voltou. Você que teve essa convivência com o Felipão em 2012, né? Naquele momento que você só falava, tô mexendo no doce, e o bicho tava pegando lá. E o bicho pegou, infelizmente o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, mas foi rebaixado. Sim. E você teve esse contato com o Felipão. Como que você vê esse ressurgimento? Você encara como um ressurgimento do Felipão, César? Pelo menos no mercado nacional? Porque depois ele teve uma sequência, né? Mas o 7-1 ficou muito marcado, né? O Felipe, sim, é um ressurgimento porque é um retorno, né? Mas nesses 7 anos, né, que ele ficou na China, foram 11 competições e 7... Não, na verdade, acho que 3 anos na China, foram 11 competições e 7 que ele acabou conquistando. Eu vejo muito a presença do Paulo Turra com ele, né, assim, que dá esse equilíbrio, um contraponto com a modernidade, principalmente a comunicação mesmo e a montagem dos treinos.
A ideia de jogo é a mesma, né? É um jogo reativo, porém... Pragmático, um jogo pode dizer. pragmático. Quando o adversário falha, ele acaba sendo preciso. Uma equipe que tem a sua sustentação na plataforma defensiva, né? O Felipe gosta de ser atacado, né? Gosta de ser pressionado e tem essa transição assim, lançada, né? Vertical. Muitas vezes eu acho que o Davidson até ele se adapta melhor do que o Borja, porque é esse cara que faz a parede e tem os jogadores de velocidade liberada. Uma coisa que você viu bastante como jogador já, né? Sim. A estrutura. A gente viveu bastante isso. Tem jogadores diferentes do modelo do Roger até, Sim. né? O Roger era um time que construía mais, os dois laterais atacavam ao mesmo tempo, os volantes, né? Tem mais característica do Bruno Henrique de pisar na área, de sair mais. O Filipão já não, ele joga com 2 volantes, quando faz um gol até 3, né? Eu estava comentando com o Jean, falei, Jean, para virar o jogo ou para segurar a vitória, você era o homem. Ele falou também bastante, estava muito feliz com a confiança do Filipão. E eu acho que essa competição interna, né? O Palmeiras tem um grupo, para mim, o melhor elenco do Brasil hoje. E essa rodagem de minutos, né? Ele trabalha muito com a coordenação científica, os jogadores que aparentam cansaço, ele acaba trocando e é um time muito intenso. Para jogar do jeito que ele gosta, o cara tem que estar bem fisicamente, porque é muito intenso. E César, claro que o Palmeiras é o destaque por ser campeão brasileiro, mas muita gente falando do Renato Gaúcho. Sim. Queria falar um pouquinho também a sua avaliação do Renato, um cara que agora está sendo cotado aí para a seleção brasileira, Sim. né? Já tem, se o Tite cair, Copa América no Brasil, aquela fumaça toda, né? Eu acho sim, cara, que hoje ele vive... porque são ideias de jogo, né? Então, eu acho que a melhor ideia de jogo, bom, lógico que é o Renato, porém, o que a gente tem que ver como gestor, né, quem fez mais com o menos, com uma menor condição financeira e produziu mais. Para mim, o Thiago Nunes com a ideia de jogo do Fernando Diniz. Então ele arrumou um pouco mais a defesa, não é uma defesa que constrói a qualquer custo, né? Com o Fernando o goleiro saía do gol muitas vezes para jogar, ele já não, ainda constrói, mas com cautela e sim, pelos jogadores que tem, pelo elenco, foi o que mais me encantou. O Atlético Mineiro vinha muito bem, mas foi desfigurado, né? Saiu o Otero, o Roger Guedes, o Bremer, o zagueiro, Teve contusões também que Franco, né? Esqueci o nome dele. Um menino volante que era do Bahia, o Adilson machucou. Então foi um time desfigurado, que poderia bater lá na frente, né? A gente tava muito bem cotado, né? Principalmente com o término de competição do Casares. Se tem os dois, Casares e Otero, ia bater lá na frente. Mas sim, o Renato eu acho que é o que mais joga com o estilo brasileiro. Sim. É a equipe mais brasileira do campeonato todo, né? Esse modelo do Renato parece muito com o modelo do Flamengo dos anos 80. Tá. Né? Assim, um time que tinha Andrade, Adílio, Zico, né? Então um meio campo que construía o Renato prioriza isso, a posse de bola, né? Um time que não tem aquele brucutuzão, protetor de zagueiro ali, todos sabem jogar. Então eu acho que sim, o faz jus sim, depois do Tite, eu entendo que o Renato fez por onde aí merecer, e ele mesmo dizendo que não estuda, né? Que ele passa praia. Os cursos dele no futebol e na praia, mas eu fiquei sabendo que todo o staff dele estuda muito. Então ele toma decisão, mas ele chega tudo mastigado. Tem o suporte todo que nem o Paulo Turra com o Felipão, por exemplo. Né? Então ele tem o poder de decidir, mas tem toda essa análise, né? O departamento de análise de desempenho também, né? Científico, auxiliares técnicos, todos estão bem atualizados. César, como você tem visto o futebol brasileiro? Para muitos, o Campeonato Brasileiro, o nível técnico não foi bacana. Assim, é claro que a gente teve briga até o final, não para o título, né? Na penúltima rodada foi definido, mas para quem ia para Libertadores, para quem ia cair ou não, houve até a última rodada aí uma definição. Mas o nível técnico é uma crítica em relação a isso, a arbitragem da mesma forma. Sim. Você está achando que realmente o nosso nível técnico está cada vez pior e isso mostra Rodrigo negociado, outros jogadores sendo negociados muito antes aí do momento que deveriam sair do futebol brasileiro, César?
Tem... Paquetá, outro é exemplo. um fenômeno econômico mesmo, né? Os grandes centros acabam filtrando o que tem de melhor. Então, é impossível você concorrer, né, com... Pô, agora tem mercados alternativos, Egito, né? O mundo árabe voltou, né? Os Estados Unidos também. Então, a nossa moeda é impossível concorrer. Porém, concordo contigo, sim. Nós estamos pobres de ideias, né? Você não vê nada... Assim, em termos de qualidade de espetáculo mesmo. O jogo tá feio em relação a outras opções de entretenimento. E um jogo, né, com pouca intensidade. A gente vê os times europeus e essa última Copa, a gente vê que é um jogo muito mais intenso. O Dorival Júnior até foi criticado bastante aí, que ele meteu o pau, né? Ele falou que tem jogador da Série A que não jogaria Série B e tem jogador da B que não deveria jogar futebol, né? Ele foi ao extremo. Mas nem tanto. Nem tanto no céu, nem tanto eu acho também mais isso. E o ruim é que nós sempre... Bom, até nas peladas de rua, você escolhia o bom primeiro, sim, né? Você sim. escolhia aquele que depois os que ficavam que não sabia jogar. E hoje, assim, com esse negócio de manda embora, né? Resultado, produzir resultado. Então, os treinadores montam um sistema, a maioria deles um sistema defensivo forte, e a qualidade de jogo perde. Querem muitos jogadores de força e velocidade, o futebol ficou muito físico. E essa parte técnica... Não tem um camisa 10, não, né? Tem um 8, um 5 que constrói. O Dudu, né? Esse ponta que faz valer o valor do ingresso, esse 1 contra 1, que todos os times tinham. Um 9 mesmo, né? Tá esse campeonato foi... o Gabigol, que é o artilheiro, não é o 9. Não é 9, é adaptado, né? Um cara de beirada que veio por dentro. Acho que o último aí foi o Jô, né? O ano passado, que era o 9-9 mesmo. Então, concordo, o futebol tá pobre mesmo, né? Tá mais caro e tá oferecendo menos para o torcedor. É isso que é o mais difícil, né? Exatamente essa parte, esse lado financeiro. A gente vai ao intervalo aqui no A Bola Não Para e a gente já volta no segundo bloco falando um pouco mais do César, das passagens dele no futebol. E claro, o César sempre tem boas histórias para contar. E eu vou fazer uma pergunta em cima de uma pergunta que muitos fazem para ele. E ele vai entender por que eu vou fazer a pergunta, porque eu fico só observando as entrevistas, vendo assim, falo, poxa, o pessoal pergunta toda vez a mesma pergunta do César, toda vez a mesma pergunta do César. E vamos tentar perguntar diferente para ver se sai algo diferente da resenha. Esse é o grande César Sampaio, que é o nosso convidado. A gente vai ao intervalo Premier League e já voltamos com vocês com A Bola Não Para. A Bola Não Para, você está no intervalo acompanhando a gente, sempre em nome de Premier League, e vale a pena você acompanhar esse recado. Premier League é um fantasy game. Você não conhece ainda? Você pode acessar o site www.premierleague.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. Você vai gostar, a discussão de futebol vai ficar bem diferente. Já é uma novidade para vocês, o fantasy game ligado ao futebol. E o Premier League tem uma outra grande novidade, que teve o campeonato, a Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Espanhol, tem Champions League, tem o Argentino e tem o Campeonato Inglês, que virou realmente um dos grandes campeonatos da Europa, com grandes jogadores, grandes equipes. Rafael Pianucci aqui, um dos sócios da Premier League. Rafael, é isso aí, né? O Campeonato Inglês também, né? A Premier League no Premier League, exatamente. Talvez seja o campeonato com mais jogadores famosos que a gente tem no mundo, né? Então tá uma briga feia lá para saber quem que escala Salah, Harry Kane. Agora a gente tem o Alisson também chegando, para quem gosta de jogador brasileiro, Gabriel Jesus. Temos o Ederson, né? Tem jogador para... Tem bastante gente. Em todas as posições a gente tem alguém para escalar, se quiser escalar brasileiro. Ou seja, você pode ser o Guardiola do Premier League. Pode ser. Que legal. Então, ó, gente, acesse lá www.premierleague.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. A discussão de futebol vai ficar muito mais legal, muito mais diferente com Premier League para você, sempre aqui com A Bola Não Para. Estamos de volta, A Bola Não Para, canal de São Paulo, depois do intervalo Premier League, você que acompanha na Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, você que acompanha no canal sp.com.br, radioprado.com.br, você também pode ouvir a nossa entrevista toda segunda às 7h30 da noite, toda segunda às 8 da noite no canal de São Paulo, A Bola Não Para pra você, e no meu canal, no YouTube, no canal do Fred Júnior. Nosso convidado, César Sampaio, o grande César, que eu tive muito prazer de conviver na Jovem Pan, no Palmeiras, e numa fumaça que foi no Palmeiras no final, mas ficava até com dó, César, a gente
ia lá falar com o César, dá uma entrevista, tá? A gente sabia que tava muita fumaça, que era só chumbo. E fala as coisas acontecendo. O Felipão indo embora, aí o Marcos Assunção briga com o Valdívia. É só coisa simples pra você, só fichinha. Então, aproveitando, já que eu falei que a gente ia pro intervalo e ia fazer uma pergunta que... A pergunta da pergunta. César, qual foi uma entrevista que você deu que não perguntaram de 1998 pra você? Ah, sempre. Acho que só as que é sua. Não, mas é a primeira do Ronaldo. Do Ronaldo. Pô, até parentes meus, cara. É mesmo? Você chega... Pô, você pegou um dinheiro lá mesmo? Você venderam a Copa? Falei, porque essa história da Copa é engraçada, porque... todo mundo fala isso. Vê a história da Copa que o Brasil vendeu pra Nike, que a Nike ia ajudar a França, e vendeu... Aí... Depois dessa história, adaptaram, copiam a mesma história e toda vez eliminação do Brasil, volta essa história, é igualzinho. Aí ficou um marco aí, né? Os caras repetem mentira. Pré-98 em pós. Eu falei, se venderam, esqueceram de me pagar, que eu não... Então você responde duas perguntas de 98, que é a convulsão do Ronaldo. Sim. E se vendeu a Copa do Mundo. E se vendeu a Copa. Uma coisa tá atrelada à outra, né? E esquece da Copa que você fez, né, César? Porque você fez 3 gols na Copa do Mundo. 3 gols na Copa. Fiz o primeiro gol contra a Escócia e 2 contra o Chile, né? Bom, para mim a Copa, particularmente falando, foi muito boa. Eu estava no Japão. Na verdade, eu fui para o Japão porque eu não fui convocado em 94. Isso. Então... Que era, acho que era um grande momento seu, né, César? Eu acho que foi o meu melhor momento. Eu acho que, sim, 90 e 94. 90 ainda no Santos, né? Tinha 22 anos. Mas, assim, já era titular do Santos, já era capitão do Santos. E 94 também, aí, pô, que eu ainda ganhei a bola de ouro, né? Que é um prêmio referência no país. E aí acabei não sendo convocado, aí falei assim, cara, não dá. Aí fui pro Japão, quando menos esperava, né? Que o mundo não era como é hoje, assim, globalizado, assim, né? Tecnologicamente falando, era você literalmente abrir mão da seleção. E aí um dos amistosos, um torneio da França foi, aquele que o Roberto Carlos fez aquele gol, que a bola saiu e entrou, aquela curva, assim. Isso. O Romário tava jogando aí na seleção, tava o Giovani no Isso, time. É isso mesmo. Eu fui porque o Mauro Silva machucou e o Flávio Conceição tava saindo do La Coruña pro Real Madrid. Sim. E tava com problema e tal, e aí eu fui convocado, mas pra tapar buraco mesmo, aí... fui bem, aí teve a Copa América, a gente ganhou em 97, aí fiquei direto, Copa das Confederações também, na Arábia Saudita. Foi ali que eu ganhei a oportunidade e, assim, quando eu menos esperava, né, que eu estava do outro lado do mundo, não tinha tantas informações, eu acabei sendo convocado e fui para a seleção da Copa também, né, pós-Copa. Então, assim, a gente fica muito triste pelo Brasil, mas particularmente foi, assim, eu fazia 3 gols por ano, né, minha média. Fiz 3 na Copa. E até aproveitamos falar em gol. E até aproveitamos falar em gol. A gente separou aqui alguns gols do César Sampaio. Aproveitar o monitor tá ali pertinho pro César ver. Só pra gente ver, um pouquinho só do que o César fez, mas vale a pena conferir os gols de César Sampaio. O volante fazendo gol sempre é importante ver. Olha aí. No Japão, hein, César? O Rato, ele deu uma meia-lua no Argel, esse aí. O Argel mesmo? Era o... centroavante, César? Isso, verde Kawasaki. Que primeiro, hein? Foi bonito, hein? É o Koji Maeda. Eu encontrei esse rapaz. Essa foi na segunda passagem do Japão ou foi a primeira? Foi na primeira, no Yokohama Flugels, esse aí. Tá. Esse aí. Aí, esse jogo estava demais, hein, César? Esse foi... Essa jogada do semifinal do Brasileiro, né? Contra o São Paulo. 93. Deu passe pro Edmundo. Foi 2-0. Edmundo que não criava nenhum problema, era um cara tranquilo. Pô, era um amor de pessoa. Minha mãe que falava, vocês não entendem ele. Agora, esse é o gol. Esse é o grande gol da sua carreira, César? Esse é o mais bonito, cara. Você pegou lá da intermediária. Da intermediária, passei pelo Leonardo, pelo Goiano. Zete o Zete. Ele que fez o pênalti de você, né? Foi. Esse gol aí, cara... Aí é a Copa do Mundo. Vamos lá, depois... A gente fala do gol. Esse foi o... Giovani como titular. O primeiro jogo, o primeiro tempo do Giovani, só o Giovani nunca mais entrou. Aí o primeiro gol do César na Copa do Mundo foi rápido esse gol contra a Escócia. Nós tínhamos uma jogadinha ali, eu saía da frente do goleiro, o Rivaldo e o Júnior Baiano puxavam ali no primeiro pau e eu ia em direção a essa bola aí. E a seleção de grandes histórias com o Zagallo, hein, César? Puxa! Marcar lá os irmãos. Aí o gol de cabeça do César. O Laudro, os irmãos Laudro. Agradecendo. Foi Brasil e Chile. Foi.
Tapia, Nas goleiro. oitavas, O Tapia, que depois jogou no Santos. Foi. Aí o gol do Essa César bola bateu na do na- Tapia. Aí eu. na barreira. Homenagem ao César aí, os gols. Obrigado, É irmão. isso, César. Obrigadão, poxa. Mas você tava falando do gol contra o São Paulo. Conta a história. Então, depois que eu driblei o Zete, É. você viu que o Evair vinha Ele ia vindo, chutar a bola, né? Ele ia querer chutar a bola, Ele né? falou, deixa. Eu falei, deixa. Peguei a bola lá do outro lado, ele fica do lado do gol todo o jogo, né? Falei, não, vai, você já tá acostumado a ficar aqui, eu venho aqui Pelo menos um de golzinho vez deixou, em né? quando. E aí foi o gol mais bonito da minha carreira. E você foi muito bem no jogo, né? Não fora esse gol, né? Porque Sim. a jogada do primeiro gol Foi. também, né? Nós tínhamos um time. Esse pra mim foi o melhor time que eu joguei. Foi. Assim, um time. A defesa tinha o Clebão e o Antônio, né? O Cláudio, que era assim, que não era da seleção, e o Roberto. Cláudio Guadanho. O Guadanho, o meio campo era eu, Mazinho e Zinho. E aí Evair, Edilson e Edmundo. Esse time é muito parecido com o Liverpool. Se você vê o time do Liverpool jogando lá, anos-luz atrás, voltando. porque tem o Mané e o Salah e o Firmino, que fazia o papel do Evair, né? Que é um cara que é um 9, mas ele constrói Ajuda. muito. Né? E tem o Edmundo e o Edilson, que é o Salah e o Mané. Tem bom, agora tem o Hinaldo também, né? Que é o meio-campo que faz o papel do Mazinho. Enfim, é bem parecido. Eu estava vendo o time do Liverpool. Você relembra o Palmeiras, acredito. Relembra o Palmeiras. Treinador, César. Claro, foram vários treinadores, mas qual assim que te marcou bastante? Você teve grandes nomes, né? Como técnico na seleção e também nos clubes. Qual é aquele que te marcou mais, assim? Os dois, eu acho que é o Luxemburgo e o Felipão, né? São dois treinadores, cada um dentro do seu modelo, eles são monstros, assim. O Filipão, um modelo mais reativo, pragmático, em cima daquilo que a gente motivacional falou, né? também muito forte. Motivacional, né? Ele tem esse grupo, a gestão do todo, ele dá bicho pro faxineiro, pro jardineiro, né? Fatia da limpeza. Tenta ganhar todo mundo. Faz churrasco pros funcionários, é legal. E o Vanderlei já um futebol que mais propõe, Estudioso, né? Um cara estudioso, um cara que deixa o ambiente, assim, quando não tem problema ele cria uma faísca. fazer uma fumaça. Mas assim, muito bom os dois, acho que foram os dois melhores aí que eu tive a oportunidade de trabalhar. E até sobre isso, né? O Felipão tá aí trabalhando, foi campeão com o Palmeiras. E o Vanderlei, né, César? Ele não consegue mais, né? Emplacar um trabalho, uma dificuldade muito grande. Existe agora meio que um rótulo em cima do Vanderlei com dificuldade para voltar a trabalhar, né, César? O Vanderlei, assim, é um cara muito autoconfiante, né? E essa maneira de liderança dele hoje, ela já é contestada, né? Essa maneira impositiva, né? Um cara meio que já vem com algo pré-definido. O Emerson tal, Leão sofreu isso e acabou até se afastando Sim. porque exatamente nesse estilo, nesse jeito, né? A sociedade mudou, né? Não dá para você tirar o futebol desse contexto, até criando os filhos mesmo. Se você não tiver diálogo, né? Eles vão procurar as verdades deles na rua e aí fica mais, distancia ainda mais. Então, o futebol é um braço da sociedade e a gente tem que respeitar isso. E o Vanderlei, creio eu que ainda, é um monstro, um gênio, mas essa maneira de gestão, esse estilo de gestão, né, já é meio contestado no mercado. César, quando você foi gerente lá no Palmeiras, gerente de futebol, claro, você chegou, o Palmeiras já tinha sido campeão da Copa do Brasil quando você chegou, você foi campeão da Copa do Brasil? Não, a gente foi campeão. Foi campeão. Eu cheguei em 2011. Você chegou antes, que tinha uma fumaça com o Kleber Gladiador. Gladiador, Eu lembro disso. Setembro de 11, isso. Foi quando eles recusaram viajar para o Rio de Janeiro, Foi, né? O Kleber não viajou. Teve a agressão ao João Vitor. Foi isso. A gente vai lembrando, né? Tanta coisa. Foram 15 anos de lembrou Palmeiras, a gente vai lembrando, né? detalhes. A gente vai lembrando. 15 anos de Palmeiras, a gente vai lembrando. Aí você chegou nesse momento que o Kleber acabou não jogando mais, Sim. até o Filipão teve um desgaste com ele. E aí teve esse momento, 2012, campeão da Copa do Brasil. Mas em algum momento você ficou com medo, poxa, toda a história que eu criei, essa identificação com o Palmeiras, ter sido jogado no lixo no momento que caiu para a segunda divisão? Você ficou com algum receio? Você não teve esse receio? Eu acho que são carreiras distintas, né? O que eu fiz como jogador, assim, não dá para pagar, né? E aí é uma outra competência que eu estou ainda me qualificando para isso.
E confesso que esse descenso me ensinou muito, né? Esse rebaixamento do Palmeiras, muito mais do que todos os cursos que eu fiz, essa queda aí para a Série B do Palmeiras foi, assim, algo muito interessante, assim, muito rico. É gestão de crise mesmo, né? No mercado corporativo, é esse rótulo, essa nomenclatura. E foi legal, foi assim, legal não, foi horrível, mas para um profissional de aprendizagem foi importante. A gente desmontar esse quebra-cabeça, a transição mesmo, né? Porque se a gente for pensar, teve vários, né? O Palmeiras estava com dificuldade financeira, né? Sim. Gestão Tirone e Friso. Isso. O Marcos Assunção machucou, um jogador Sim. importante na bola parada. O Valdívia machucado com o problema da famosa fibrose dele lá, que não cuidava direito na hora de se cuidar, não se cuidava, tal, a gente sabe por que não deu certo. O Barcos teve apendicite. Apendicite. Incrível, no momento decisivo, assim, teve esse problema, e aí você perde 3 jogadores importantíssimos. Não, antes de tudo isso, quando eu assumi o Palmeiras... Marcão, Marcos, Marcos eu falei, cara, o Marcão vai ser meu homem-chave, assim, porque você precisa ter peças, dentro do elenco, né, os líderes. Aí cheguei, pô, no Palmeiras e tal, e ele tinha feito uma cirurgia e tal, no pulso, eu acho. E estava em processo de reabilitação e tal, aí ele me chamou no vestiário, falou, César, eu falei, que foi, Marcão? Pô, e aí, tá melhor, né? Qual que é a previsão? Ele falou... mas eu vou parar no final do ano. Falei, não, Marcão. Isso em 2011. Falei, pô, Marcão, eu vim por causa de você. Tava confiando. Ele falou, César, não dá mais, não aguento mais de dor, cara. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair com dor. Eu falei, ai, Marcão. É justo agora. Aí esse foi o... Não, tanto que foi você falar. A coletiva, quem deu foi o César Sampaio, não foi o Marcos. Foi eu anunciar. Então foi um ano... E nós não tínhamos elenco. A gente objetivou a Copa do Brasil, porque o Filipão tem essa característica, essa gestão do mata-mata, e falando, pô, depois a gente recupera muitos jogos do Brasileiro, a gente jogou com a equipe alternativa por conta da Copa do Brasil. Vencemos a Copa do Brasil, e aí teve essas lesões, o Marcos Assunção, o Valdívia, o Marcão tinha parado, o Barcos e o Luan na final também. Teve uma lesão contra o Curitiba lá, teve a lesão no posterior. E a reposição não era à altura, tanto é que, com todo respeito ao Betinho, né, que fez o gol do título, mas Betinho e Barcos era uma diferença muito grande. A gente não tinha Daniel Carvalho e Valdívia. Enfim, nós tínhamos um elenco, uma reposição que não era à altura e a gente acabou sendo rebaixado. E aí você ainda tentou com o Kleina em algum momento ali final, sim, né? O Filipão saiu, né? Até para ver se dava se quem chegasse dava uma... Mas, sim, por mais motivacional que seja, existe um momento que você precisa de qualidade técnica, né? E a gente não tinha ali. César, já no finalzinho, já na nossa conversa aqui, o que você está pensando? Você falou do sindicato, né? Aliás, o sindicato de ex-jogadores estão se formando no sindicato. Essa é uma grande meta aí para 2019, vocês estruturar esse sindicato, César? A gente tem uma demanda municipal, né? E nós estamos nos organizando. A gente, até é bom, obrigado pela pergunta e pelo espaço, a gente não quer concorrer com ninguém. A gente quer não só ter uma representatividade, né, maior, e principalmente perante a Federação Paulista. Existem os clubes, né, as responsabilidades dos clubes, não só fiscais, mas trabalhistas também, né, em referente aos atletas, muitos deles até sem entendimento. Então, a gente surge aí querendo preencher essa lacuna, mas, pô, Fred, você me conhece muito bem, eu não quero arrumar confusão com ninguém, a gente vem muito mais querendo auxiliar, né, e um braço aí para, graças a Deus, o futebol me deu uma independência financeira, mas para a grande maioria, 90% da classe, né, não deu. Então a gente quer estar orientando esses profissionais até para um plano de carreira alternativa, né, uma transição de carreira também. César, muito obrigado. Prazer ter vindo aqui participar do programa. Sempre bom te ver, sempre bom falar de futebol com o César Sampaio. Legal. Sucesso, parabéns para você, César. Obrigado, Fred. O prazer é meu e a gente está sempre à disposição aí. Parabéns aí também, a gente é
um telespectador aí seu, né? E, pô, obrigado aí, porque nessa transição você foi uma das minhas referências. Você me ajudou muito ali na PAN. A gratidão é algo que a gente tem que praticar sempre. Legal. Agradecendo ao grande César Sampaio, participando aqui do A Bola Não Para, sempre toda segunda, 8 da noite, aqui no canal de São Paulo, pela Vivo TV, canal 18, digital, 26 Fibra, também pela Rádio Prata e no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Um grande abraço a todos, até semana que vem.